Boa noite, Pai seja com todos, amém? Vamos começar esse culto de Santa Ceia, esse culto maravilhoso na presença do Senhor, já começando orando, né? Vamos nos colocar em pé, vamos esquecer de tudo que está lá fora, de tudo que nos aflige, vamos nos colocar diante da presença de Deus essa noite, primeiramente agradecendo, que seja uma noite de gratidão, que a gente venha reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os lugares, em todas as decisões que nós tomarmos, o Senhor esteja sempre em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai santo, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor, para Te louvar, Senhor, Te agradecer, Te exaltar, dizer que nós estamos aqui por Sua causa, Senhor. Estamos aqui porque nós Te amamos, amamos a Tua presença, queremos obedecer, Senhor, a Ti. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que já se encontra neste local. Obrigada, Senhor, por cada um que ainda está se encaminhando. Vai trazendo segurança, Senhor, todos aqueles que ainda virão para a Tua casa nessa noite, Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia, noite, Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor e lembrarmos do Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Oh, Senhor, obrigada pela oportunidade, Senhor, de podermos participar da Tua mesa, Senhor. Obrigada, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu Te louvo e eu Te agradeço pela vida de cada um. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.
Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo diz assim: parem de reclamar. É o que eu entendi, né? Comece a dar graças a Deus, ao invés de murmurarmos. Se você tem motivo para dar graças, por que você vai reclamar? Quanto vale os seus olhos? Quanto vale os seus ouvidos? Quanto vale os nossos pulmões, os nossos rins, a nossa família? Quanto vale a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos, nosso cônjuge, os nossos parentes, avós, mães, pais, a nossa igreja, os nossos amigos? Nós temos vários motivos que nós podemos levantar para dar graças. E na medida que a gente dá graças a Deus, o nosso sentimento de gratidão, ele nos deixa mais próximo de Cristo. E aqui tem muitos vídeos ou palavras de algumas pessoas que parece que falam assim, que você está querendo agradecer pelo mal. Esse tudo dar graças não significa que você tem que agradecer pela doença. Não significa que você tem que agradecer pela falta de emprego, pela separação.
por uma situação que você está passando, não é pelo mal que você tem que agradecer, mas você tem que ser grato sim em tudo, e mesmo em meio a essas circunstâncias, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à doença, ao luto, nós temos que ser gratos. E saindo desse versículo, veio um outro versículo para mim, que é o Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente-se seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que a gente entende aqui? Que antes de nós colocarmos todas as nossas súplicas, os nossos pedidos diante de Deus, nós temos que ter ações de graça, nós temos que ser gratos. E hoje a ciência, ela prova que se a gente estiver com a nossa mente, o nosso emocional bom, a gente tem saúde. E isso já estava escrito na Bíblia há quantos anos atrás? A Bíblia já trazia essa palavra pra gente. E hoje a ciência descobriu isso por meio de meditação, por meio de pensamentos positivos, né? Por meio de a lei da atração, né? Você vai pensar. Então isso daqui já é bíblico, já estava escrito há muitos anos. Por meio da ação de graça, aqui ó, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Então, irmãos, vamos ser gratos, vamos trabalhar isso. Eu digo isso para mim e para vocês. Vamos trabalhar a gratidão, vamos olhar com gratidão em meio às lutas, às dificuldades. Vamos ser gratos, vamos olhar com gratidão. E me veio algo também assim, orando a Deus essa semana, que se a gente se quebrantar aqui diante de Deus, se a gente se emocionar, chorar, sentir a presença dele, se arrepender diante de Deus, é maravilhoso, irmãos. Mas a gente precisa de decisão, a gente precisa de obediência, nós precisamos de conserto, a gente precisa chorar e decidir que a gente precisa tomar as decisões para que não aconteça mais esse choro. Sentir, a gente sente a presença de Deus, mas a gente precisa ser obediente à palavra dele. E se a gente se arrepender daquilo que a gente peca, daquele nosso erro, e não se consertar, não tem sentido, irmãos. Nós temos que nos consertar. E aqui fala assim, que não é de lágrima, que existe um fruto. Não é um sentimento, é uma decisão. Então a oração, ela é uma ação. E aí, desculpa aí, pastora, porque veio vários versículos aqui e eu acabei assim, Deus foi falando e eu precisava falar isso para vocês, ó. Em João 15, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que ele, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, nós temos que ser um ramo que Jesus, que o Pai corte para que a gente dê mais frutos ainda. Então, o nosso papel como cristão é orar, é ter ação, é dar frutos. E vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a ser mais grato. E com isso, nós vamos ter mais saúde e vamos conseguir, os nossos pedidos vão chegar a Deus, porque com um coração grato, com gratidão, nós iremos conseguir chegar até o Espírito Santo. Então, seja grato por tudo, seja grato em todas as circunstâncias. Essa palavra que eu venho deixar para vocês, irmãos.
em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Vem com tua chama queimar, faz todo o céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz todo o céu descer. Tu tens todo o poder.
irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, mas o adoramos. Vitorioso é, vitorioso é, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos têm mão, seu trono acima está. Seu nome mutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos têm mão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, glorioso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, Teu nome infalível é, os reinos têm mão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Paz seja com todos. Boa noite, igreja. Esse é o momento de dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu quero compartilhar uma escritura que está em 1 Crônicas 29:16, que fala: Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o
coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. E agora vi com alegria, com tanta disposição, o teu povo que está aqui tem contribuído. Ó Senhor, no 18, ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal. Olha que escritura maravilhosa, né? O dízimo, ele é um mandamento do cristão. Ele está na palavra de Deus. E a oferta é generosidade. É algo que a gente tem que praticar. Praticar em obediência. É ter fé. E muitas vezes na minha vida eu duvidei. Eu falo isso para vocês. Ah, não, aquele pastor vai enriquecer as minhas custas. Ah, não vou dar não. Ah, vou dar o que sobra. Ah, não está sobrando esse mês, não vou dar. E vou falar para vocês, realmente eu paguei um preço. Paguei um preço alto nessa minha dúvida. E quando eu decidi a praticar e obedecer a palavra do Senhor, a ser fiel aos meus dízimos, nas minhas ofertas, Deus tem feito muito mais do que eu penso. Deus tem prosperado, Deus tem provido cada coisa, tanto aqui quanto na minha família lá no Brasil. Então vale a pena confiar. Sabe por quê? Porque daqui dessa terra a gente não leva nada. Entendeu? E tudo, até nós mesmos somos de nós mesmos, somos de Deus. 100% é dele. E que muitas vezes a gente reclama. Então, que nessa noite você com o coração muito grato e alegre venha contribuir na casa do Senhor, venha dar seus dízimos, as suas ofertas com muita alegria. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo teu povo ter contribuído na tua casa, ter ofertado, dizimado, Senhor, nunca deixe faltar nada na vida deles, na tua casa, Senhor, que seja cumprido todos os seus decretos, Senhor, aqui, e que toda vez que eles ofertarem e dizimarem, que eles possam ser muito gratos e ter fé, que o Senhor provê todas as coisas. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Noite, paz seja com todos, para quem eu não vi. Eu chamo as crianças para ir para essa linha devagar. Bem, mais. Amém? Vamos orar, Papai do Céu? Vamos? Pai, obrigado por essas crianças, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um, Pai, que vai subir agora para a escolinha, para aprender mais de Ti nessa noite. Capacita os professores, Senhor. Ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Amém? Amém? Pode ir devagar. Coisa linda, né? Essas crianças.
Alguém pode trazer um pouquinho de água aqui para mim, fazer um favor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus abençoe. Antes de eu estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, eu quero ministrar um louvor. Feche seus olhos e nós vamos declarar que Ele é o único. Nós estamos aqui por causa dEle. Amém? Esse louvor assim que eu sempre louvo no momento de oração, quando eu estou em casa, quando eu busco ali uma intimidade com o Senhor. Esse é o primeiro louvor que me vem à cabeça, né? E é um louvor muito lindo que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Uma coroa para o nosso Senhor Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga assim: eu consagro todo o meu ser a Ti, Jesus. Quero te dizer que não há nada mais importante do que Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Ele é a única razão de estarmos neste lugar, para buscar a presença dEle e para buscar ter mais intimidade com Ele, conhecer mais a cada dia, né? Conhecer ao Senhor Jesus mais e mais a cada dia. E como que nós podemos conhecer Jesus? Como que nós podemos conhecer? Eu estou preocupada com a moça, que ela não está entendendo nada do que a gente está falando. Tem alguém disponível que fala inglês, gente, para ir traduzindo para ela pelo menos os versículos? Entende? Você entende um pouquinho? Porque nós temos uma moça visitando, que é filipina. Então, glória a Deus pela vida dela, que está num lugar onde só fala português, né? Então, amém. Nós estamos aqui por causa de Jesus, porque nós amamos, nós queremos aprender mais dele, nós queremos buscar a sua presença, né? E por isso que nós estamos aqui. Hoje é dia de Santa Ceia, dia de nós colocarmos a nossa vida nos trilhos, né? O dia que Deus nos dá a oportunidade de aceitarmos a nossa vida, ver o que se passou, né? E começarmos novamente. A ceia é um mandamento do Senhor Jesus para todos aqueles que foram batizados nas águas, né? Que têm um compromisso com o Senhor através do batismo. Bem, eu quero aproveitar que estamos falando de batismo. Nós vamos marcar o batismo para o dia 28 de maio, agora esse mês. Então, quem quiser, quem se interessar, quiser, né, tá fazendo, tá participando desse batismo, procura a Cíntia, dê o seu nome para ela, né, que ela vai preparar as coisas para a gente fazer um cursinho de batismo.
né? Então é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, reconhecer diante do céu, da terra, dos animais, das pessoas, de testemunhas, que Jesus é o teu dono, Ele é o teu Senhor e Salvador, né? Diante de testemunhas, não como você e Ele somente, mas diante de testemunhas que você é dele, né? E essa é a melhor atitude que nós podemos tomar. E a partir do mês que vem, na primeira ceia do mês que vem, você já pode participar juntamente com todos nós do corpo de Cristo. Amém? É maravilhoso o que Deus tem feito no nosso meio. Eu fico muito feliz de ver pessoas chegando, de ver pessoas sedentas e famintas da presença de Deus. Mas sabe que tem um grande segredo que eu sempre escutei desde que eu me converti, a vida toda. Você quer que pessoas se acheguem, venham para a igreja, busque a presença de Deus. No lugar que se manifesta a presença de Deus, as pessoas vêm. Você não precisa fazer muita coisa, porque são atraídas, né? Como nós cantamos aqui, que a sarça ardendo ali atraiu o meu coração e o seu, né? E o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor nos prende com cordas de amor. E nós não podemos mais largar, abandonar, porque estamos presos por cordas de amor. Que maravilhoso, não é? Isso é muito maravilhoso. Mas a palavra que eu quero ministrar nessa noite, ontem nós tivemos uma noite maravilhosa aqui com os jovens. Cada dia o Senhor tem acrescentado mais jovens e tem sido maravilhoso, né? Os cultos Save. E ontem o pastor que esteve ministrando, o pastor colega nosso de muitos anos, o pastor Jason, ele trouxe uma palavra assim para que a gente meditasse, uma palavra de correção, de exortação. E eu comecei a meditar naquela palavra e eu pensei assim, é verdade mesmo, né? A gente muitas vezes tem contato com a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente escuta pregações, a gente escuta louvores, a gente tem tanto contato com a palavra de Deus ali, e por que quando a gente sai daqui a gente não consegue colocar em prática? Porque aqui parece tão fácil, as palavras fluem, né? O poder de Deus vem, a unção vem, despedaça todo o jugo, né? Daqui nós saímos, né, fortalecidos, e quando chega ali fora, na primeira dificuldade, a gente esmorece. Por que acontece isso? Né? E eu comecei a meditar, e eu falei, meu Deus, né, como acontece na nossa vida ainda. Não importa se você começou a caminhar com o Senhor agora, ou se você já tem algum tempo caminhando com o Senhor, mas é, né, um desafio para nós como cristãos, todos os dias. Né? Então, eu buscando uma palavra e meditando sobre tudo isso, eu achei lá no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 19 em diante, até o 25, alguns conselhos maravilhosos, né, do apóstolo Tiago, e nós vamos meditar nessa palavra hoje, amém? Diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, né? Então, nós temos um ouvido, ou dois ouvidos, uma boca, né? Por que Deus fez assim? Porque a gente precisa mais ouvir do que falar. E quantas vezes a gente fala mais do que ouve, né? A nossa boca fica lá falando, né? Às vezes reclamando, às vezes murmurando, né? E a gente não escuta tanto, né? Então nós precisamos ser assim, né? Prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardio ainda para se irar, né? No 1:20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus está sendo implantada, amém? Dentro de mim e dentro de você nessa noite. Amém? Essa palavra que está sendo dita hoje, ela está sendo implantada no seu coração, né? Então, fala aqui para a gente aceitar humildemente essa palavra que está sendo implantada no nosso coração, né? Os conselhos que nós aprendemos na palavra do Senhor, né? Para a gente aceitar com humildade, porque quem de nós sabe tudo? Quem de nós já viveu o suficiente para saber todas as coisas? Ninguém, né? Todos nós temos muitas
dúvidas ainda, né, para ser vividas. E depois no 22 diz assim, 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, quando a gente só ouve a palavra e não pratica, diz que a gente se engana, né? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Então nós aprendemos aqui, primeiramente, que todos nós erramos, todos nós iramos em alguma parte da nossa vida, ficamos nervosos, ficamos irados, mas a palavra de Deus, assim, lá em Efésios diz assim, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, nós damos lugar ao diabo quando ficamos irados e antes de dormir não pedimos perdão para Deus e para a pessoa envolvida ali, né? Então fala aqui que a gente precisa pedir perdão, né, para a pessoa, porque aconteceu, para a situação ali antes do sol se pôr. Porque se a gente não fizer isso, estamos dando lugar ao diabo, né? Então, irar-se é humano, nós somos humanos e nós nos iramos por muitas coisas. Ficamos indignados por muitos motivos, não é? Mas eu penso assim, né? Mesmo quando eu ainda não era cristã, que eu era adolescente, era pequena, quando eu ia dormir, que eu deitava, encostava minha cabeça no travesseiro, eu fazia assim um resumo do que tinha acontecido no dia. O que aconteceu desde de manhã, né? Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com a amiguinha, ou eu falei de alguém, ou tantas coisas que podiam acontecer. E naquele momento ali de noite eu orava, mesmo eu não sendo cristã, eu falava para Deus, perdão, Senhor, porque eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo, me ajuda, não, eu não quero ser mais assim, né? Então, não deixar. E quando acontecia de brigar com alguém, né? Porque hoje eu tô aqui, mas eu era briguenta bastante, né? Então, quando acontecia de eu brigar com alguém, sempre a gente tem que se consertar. Quando é casal, então, marido e mulher, não durma antes de se consertar com o marido, com a esposa, não é? Não deixa isso acontecer. Para quê? Né? Para que não dá lugar para o diabo. Então, conserta as coisas antes de deitar, né? A gente deve ser humilde, pedir perdão quando erra, né? Quando faz coisas erradas. A gente deve ser humilde com o nosso cônjuge, com as pessoas que estão do nosso lado, né? E assim nós vamos prosseguindo. Nos dias de hoje é um desafio muito grande nós colocar a palavra de Deus em prática. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos aí fora é contrário à palavra de Deus. Tudo que nós aprendemos na Bíblia, que Deus ensina através da palavra, aí no mundo é contrário. É como se nós estivéssemos andando em direção contrária de todo mundo. Mas nós estamos indo para o caminho certo. Nós estamos indo para o caminho certo. O caminho que leva até a vida eterna, que leva até a felicidade junto com Jesus. E a felicidade não quer dizer ter muitas posses, ter muitas coisas, né? A verdadeira prosperidade é a gente não sentir falta de nada, sabia? Não é ter muito. É a gente estar satisfeito com o que a gente tem. Né? Então, muitas pessoas não têm nada, têm tão pouco e são tão felizes, né? E a gente vê pessoas com tantas coisas, tão, né, ricos assim, e não são felizes, não é? Então, Jesus, né, servir a Deus, estar na casa de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, nos leva a essa prosperidade de estarmos felizes com o que temos, satisfeitos com o que temos. E nesse desafio que nós temos, né, de colocar a palavra em prática todos os dias, de colocar essa palavra de Deus em prática, muitas vezes nós falhamos, nós erramos, mas nós temos um ajudador. Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Né? Diz assim, Romanos 8:26, diz assim,
Romanos 8, 26. 26 e 27. Fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então o Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós conforme a nossa vontade. Conforme a vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. E lá voltando para Tiago, né? No 25, Tiago no 25 diz assim: toda vez que tem uma promessa na palavra de Deus, todas as vezes que você lê a Bíblia e você encontra uma palavra que é uma promessa de Deus para nossas vidas, ela tem algum se, né? Se obedecer, se fizer isso, se fizer aquilo, né? E esse Tiago 25, ele é uma promessa de Deus para nossas vidas, né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Qual que é a promessa? Qual que é a promessa? Será feliz naquilo que fizer. Essa é a promessa de Deus. E qual é, né, o se? Observar atentamente a lei do Senhor, né? Perseverar na prática dessa lei e não esquecer do que ouviu, mas colocar em prática, né? Então essa palavra aqui, ela nos traz a uma meditação, a nós meditarmos, né? Para quê? Para que a gente venha observar, prestar atenção no que nós aprendemos. É só aqui na igreja? O que vocês acham? Só aprende aqui na igreja? Não. Todos os dias, todos os dias. Nós precisamos ter um compromisso, pelo menos 15 minutos do nosso dia, a gente abrir a Bíblia, orar, buscar uma palavra, né? Deus fala através da palavra, todos os dias Ele fala conosco, né? De maneira diferente. Então, observar atentamente, perseverar, né? Quantos não estão mais no nosso meio, porque não perseveraram? Nós precisamos perseverar. Quando tudo está bem, tudo está bem, a gente não precisa perseverar, não. Mas é quando as coisas estão ruins mesmo que a gente tem que perseverar. Porque eu estou doente, eu não vou na igreja. Claro que se for algo que vai passar para os outros, você precisa ficar em casa, né? Não precisa vir, não. Mas eu estou me sentindo mal, estou me sentindo angustiada, eu não vou para a igreja? Não, eu vou, eu tenho que ir, porque lá o Senhor que está lá, Ele vai me curar. Ele vai tirar aquele peso de cima de mim. E eu preciso ir. Né? Então é perseverança, né? Quantas vezes eu estava conversando, não sei com quem que eu estava falando, quantas vezes quando eu me converti, eu morava 40 minutos a pé da igreja, eu ia a pé, às vezes levando minha filha, puxando ela, porque não tinha como pagar um ônibus, não tinha carro, tinha que ir a pé. Perseverança, às vezes sol quente, às vezes chovendo, ia, né? Por quê? Eu não sabia naquela época, mas Deus já tinha um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida também. Às vezes a gente não entende na hora, né? Mas quando 20 anos atrás, quando eu ia naquele caminho, 40 minutos puxando a minha filha a pé, Deus já sabia que eu ia estar no Japão hoje ministrando a palavra. Que eu precisava ir para me aprender. Como que eu vou ensinar se eu não sei? Como que eu vou ensinar, ministrar a palavra se eu não aprendi? A gente tem que sentar e aprender primeiro, para depois a gente ensinar. Né? E é um processo, a gente vai aprender na vida inteira. A gente sempre vai aprendendo. Então, né? Observar a palavra do Senhor, perseverar, colocar em prática a palavra do que nós aprendemos, né? Colocar em prática. Então, vou ser feliz naquilo que eu fizer. Que bênção, né, gente? Posso ouvir um glória a Deus, né? Glória a Deus, que nós venhamos a cumprir esses passos aqui, né? Observar, perseverar, colocar em prática a palavra e ser feliz naquilo que fizer. Porque muitas vezes, né, antigamente, assim, tinha uma imagem do crente, do cristão, de que era aquele que vivia cabisbaixo, triste, bem assim, humildezinho, né? Era aquela imagem.
somos felizes porque nós temos Jesus no nosso coração. Então nós somos felizes, nós somos um pouco barulhento, né? Feliz, a gente que o diga, né? Deus o livre, que a polícia de vez em quando para aí, porque a gente é meio barulhento, né? Mas ajude-nos em oração, quem sabe Deus prepara um lugar que não seja longe de tudo, que a gente possa fazer o barulho que a gente quiser. Não é? Que aqui tem, né, pessoas de casas aqui que reclamam, então a gente tem que obedecer. Não pode ser mau testemunho, né? De repente chega alguém aí e vê a polícia direto e fala, ai, que igreja que é essa? E sempre a polícia está aí na porta, né? Então a gente precisa respeitar, não é? E então nós precisamos, né, obedecer essas etapas para que a gente seja feliz naquilo que a gente fizer. Amém? Amém? Então nós estamos abertos para aula de discipulado. Quem quiser fazer, né, aula de discipulado, quem for batizar também, né, pode nos procurar, que nós vamos dar os cursos direitinho. Você que tem dúvida, quer aprender mais na palavra, né, venha, vamos aprender. Eu também aprendo bastante quando estou ensinando. É maravilhoso a gente ter a oportunidade de estar ensinando também. Amém? Amém? Então, eu quero fazer uma oração. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra venha dar frutos, Senhor, em cada coração que entrou nessa noite, Pai. Que ela venha frutificar, Senhor, e dar muitos frutos, Pai, em cada coração que está aqui, Senhor. Vai, Senhor, que ela venha, Senhor, profundamente, Pai, em cada vida, em cada coração. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nós colocarmos em prática a tua palavra, Senhor. Que não seja só letras de um livro, mas que seja a nossa vida, Pai. Que a nossa vida seja escrita através, Senhor, de cada palavra que nós aprendemos de Ti, Senhor, e que nós colocamos em prática, Senhor. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada um que está aqui, Senhor, e que veio buscar a tua presença nessa noite. Não deixe que eles saiam daqui, Senhor, da mesma maneira que entraram, mas que venham, Senhor, ser transformados pela tua palavra, Senhor, que venham receber aquilo que eles vieram buscar, um milagre, uma cura, Senhor, a salvação, a alegria, a satisfação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vai te encontrar em cada coração que está aqui, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, já quero estar passando para ministrar a ceia. Lembrando que quem não for batizado, tá? Só depois do batismo que você pode estar experimentando o pãozinho da ceia, que é o mesmo que faço, tá bom? Só mês que vem que vocês vão experimentar, quem não é batizado, tá? Agora quem for batizado, né? E mesmo nossos convidados, se for batizado, você tem liberdade, tá? De participar da ceia. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 23, ela diz assim, o apóstolo Paulo, ele fala: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Examine-se, não que nós devamos examinar o nosso coração só no dia da ceia, né? Mas é um dia que a gente está refletindo e a gente examina, né? Se tem alguma coisa que desagradou o Senhor ou desagradou alguém. Então nós pedimos perdão e ceiamos, conforme diz aqui, né?
examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Por quê? Porque quando nós bebemos, nós comemos, né, nessa simbologia, né, da morte de Jesus ali na cruz, né, derramou seu sangue por nós, né, o corpo dele foi partido ali em muitos pedaços como pão, né, e quando nós participamos ali, nós estamos lembrando do Senhor, do sacrifício que Ele fez, até que Ele venha, porque nós temos uma promessa que o Senhor virá buscar a igreja, não é? A igreja vai ser arrebatada, então nós temos essa promessa, nós queremos ser arrebatados com o Senhor, amém? Não queremos ficar aqui passando por tantas coisas que aqueles que não conhecem, que não obedecem ao Senhor vão passar. Amém? Conforme diz a palavra do Senhor. Vamos orar então, consagrar os elementos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar a Ti, Senhor, este pão, Senhor, esse suco de uva, Pai, que simbolizam o Teu sangue, Senhor, que foi vertido ali na cruz do Calvário, Senhor, por amor de nós, Senhor, de mim, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, consagrar a Ti o pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, Senhor, que foi ali quebrado naquela cruz, Senhor, por amor de todos nós, Pai. Ó Senhor, que nós venhamos comer e beber, Senhor, dignamente, conforme diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
pedido de oração, que o pastor vai buscar mais alguns copinhos para acabar. Oh Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar compartilhando o seu, Senhor, que simboliza o seu corpo, Senhor, e o seu sangue, Pai. Obrigada, Pai querido. Somos tão gratos, Senhor, por Ti, Senhor, por tudo que fizeste, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque através do seu sacrifício nós temos acesso, Senhor, a Deus Pai novamente. Nós podemos sentir a presença do Senhor através do sacrifício do Senhor Jesus. Oh, Senhor, nessa noite nosso coração se enche de alegria, Senhor. Se enche de gratidão, Pai. Obrigada, Jesus. Alguém ficou sem? Todos pegaram? Amém? Cearam, eles cantaram um louvor, um hino. Vamos ficar em pé, então vamos cantar um louvor. Dê a mão pro seu irmão. Vamos cantar um louvor. soldados cuspiam no seu rosto nu.
Deus